Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. Gente, hoje eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Eu tô aqui comigo com uma pessoa que ela é maravilhosa. É aquela pessoa que eu estava prometendo que ia convidar para participar de um dos vídeos. Na verdade, hoje eu não vou falar, tá? Ela vai ser a protagonista, porque ela vai contar, vai falar da sua experiência. Então, eu estou aqui hoje com a doutora Cirlei, enfermeira, que trabalha no setor de obstetrícia e maternidade, tá bom, gente? E para quem não me conhece, eu sou a Clara, enfermeira intensivista, especialista em educação em saúde e mestre em filosofia pela USP. Então, vamos lá! Olá, pessoas, novamente. Então, como eu havia prometido, aqui está a Cirlei, enfermeira do Centro Obstétrico e Maternidade, e hoje ela está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a vivência dela, né? O que é ser enfermeira dentro da maternidade, dentro do centro obstétrico, com o objetivo de quem tem interesse, né, de repente está fazendo graduação, não sabe qual área vai seguir, né, Cirlei? Às vezes já trabalha no segmento hospitalar, mas tem vontade de trabalhar com maternidade, centro obstétrico. Então a Cirlei hoje ela vai estar falando para nós, para vocês, tirando dúvidas, né, de como eu trabalho, o dia a dia, a rotina de um centro obstétrico e de uma maternidade. E por que eu convidei em especial a Cirlei? Gente, eu a convidei porque a conheço desde a pós-graduação em UTI que nós fizemos juntas, né, Cirlei? E eu noto que Cirlei, assim como eu, somos grandes apaixonadas pela enfermagem. E que apesar, né, dos dissabores, das dificuldades do dia a dia que nós enfrentamos, nós continuamos com essa vontade na enfermagem. A gente não quer desistir, né? Então é por isso que eu escolhi a Cirlei, porque ela vem com vontade, com alegria, falar de uma área que ela realmente gosta de trabalhar, né? Para incentivar todos nós. Então, com vocês, eu vou pedir para a própria Cirlei se apresentar. Pode ser, Cirlei? Pode. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Cirlei, sou enfermeira de formação. Atualmente eu trabalho no centro obstétrico como enfermeira, num hospital de alta complexidade, e também eu atuo em outro serviço de saúde e em pronto atendimento de emergência. Fazem 11 anos que eu trabalho nesse hospital, o setor de obstetrícia com gestação de alto risco. E assim, eu digo para mim que você é escolhida para você atuar na vida. Você sai da graduação e é uma caixinha de surpresa. E eu falo, eu fui escolhida para estar ali. Tem muitos desafios, como a Clara falou, mas assim, por que eu escolhi enfermagem? Tudo começou quando meu avô ficou doente. Eu era uma mocinha, tinha 14 anos, e aí surgiu o desejo, né? Fui aprendendo os cuidados com ele, acamado em casa. Já tinha primas que era da área da saúde, e aí veio o desejo de querer ajudar, porque a essência da enfermagem é o quê? É você amar o próximo, né? Você demonstrar todo o seu cuidado no momento de vulnerabilidade. E daí surgiu o desejo. Então vou contar um pouquinho, né, da minha história na área da saúde.
Eu era bem jovenzinha, com 21 anos, eu comecei a estudar o auxiliar e o técnico de enfermagem. E cada dia que foi se passando, eu fui me atualizando, você vai se identificando, né, com aquilo que você faz. E aí, ao longo dessa jornada, trabalhei em muitos lugares, sempre em serviço público, na área da saúde, e sempre voltado para o adulto, né? Depois de um tempo, concluí a graduação de enfermagem. Em seguida, fiz a pós-graduação em UTI, que foi aí que nós nos conhecemos, né? Aí surgiu essa grande amizade, que a Clara é uma enfermeira que eu admiro muito. Ela tem essa essência que ela ama o que ela faz, né? E aí a gente continuou com essa amizade. Logo que eu me formei, comecei essa pós-graduação em UTI, eu imaginava que eu iria atuar como enfermeira em UTI, porque no curso auxiliar e técnico eu trabalhei na UTI. E aí a vida proporciona pra gente, nesse momento que eu falo, que a gente é escolhida. Passei em vários processos seletivos em hospitais públicos e fui convocada para trabalhar nessa maternidade que eu trabalho até hoje, né? Fazem 11 anos. Lá o foco é a gestação de alto risco. A minha experiência lá, comecei na parte do alojamento conjunto, conheci profissionais maravilhosos, porque a graduação, ela te dá só o básico, né? E no dia a dia você vai se moldando, né? Com as experiências dos seus colegas de trabalho, com outros profissionais, porque a enfermagem não é ela sozinha que dá aquela assistência, mas a gente precisa, né, da equipe multi. Então, nessa longa jornada, eu conheci pessoas maravilhosas, profissionais excelentes, exemplares, né? E fui me moldando, fazendo cursos. O próprio Corém, ele proporciona também cursos, né, de aprimoramento para os profissionais. E eu sempre, assim, sempre engajada na parte da educação, porque sem educação a gente não tem condições de dar a melhor assistência. Então sempre eu estou em busca, né, de melhorar, aprender, inovar. E aí foi uma paixão, porque obstetrícia é assim, ou você gosta ou você não gosta. E aí eu fui apresentada, né, na parte do alojamento em conjunto. Amo trabalhar, amo fazer o que eu faço. Depois de um período, eu fiquei também desenvolvendo o meu trabalho como enfermeira na parte da enfermaria com as gestantes de alto risco, mães cardiopatas, pacientes que desenvolvem problemas renais durante a gestação. Então foi uma experiência única, né? Trabalhar lá é muito prazeroso. A gente não sabe tudo, sempre chega casos novos. Lá é referência, né, para isso, então é uma bagagem muito grande, né, que você vai carregando, né? Depois de um período também, trabalhei na parte do ambulatório da obstetrícia e voltada assim para a parte de orientação, vendo, né, essas mães, essas gestantes, né, desenvolvendo toda essa gestação, um sonho. Lá por ser alto risco, muita gente fala assim, o enfermeiro não se envolve. A gente se envolve sim, porque a gente é humano. Já teve momentos que eu chorei, porque era um sonho e a mãe perdeu aquele sonho. Então, você é humano, né? Faz parte. Trabalhei também na parte do pronto-socorro obstétrico, onde a gente presta o cuidado para as gestantes e também para mulheres da ginecologia. E aí vão completar 3 anos que eu fui convidada, né, para trabalhar no centro obstétrico. A princípio, eu fiquei bem apreensiva, né?
De especialização, até o momento eu ainda não tenho obstetrícia, mas eu tenho especialização em saúde da mulher. E assim, é um lugar que eu me apaixonei. Lá, qual a minha função nesse centro obstétrico em gestação de alto risco? O enfermeiro, ele atua em todos os cenários. Você é referência para toda a equipe, não só a sua equipe de enfermagem, equipe médica, residentes, fisioterapeuta, toda a equipe multi, né, que atua junto com você no centro obstétrico. Você fica responsável em recepcionar esse RN, assistir a mulher naquele momento único, né? Que é um sonho, né, para muitas mulheres ter um filho, né? É uma realização, É uma né? realização de um sonho. E ali o seu papel, eu acho que acima de tudo é o acolhimento humano. É um momento muitas vezes de dor, porque você dar à luz tem essa questão da dor, a parte fisiológica. Lá a gente tem um diferencial, que a gente tem analgesia, então a equipe médica anestésica, né, realiza, e a mulher tem um parto sem dor. Olha! É um diferencial. Um parto normal sem dor. Parto normal sem dor. E em que momento é feita essa anestesia? Essa analgesia, geralmente ela é realizada quando a própria mulher solicita. Porque cada pessoa tem o seu limiar de dor. Então, cada mulher, algumas 3, 4 centímetros de dilatação, ela fala que já é a dor máxima. Aí é feito, é avaliado pelo obstetra e a equipe médica da anestesia realiza essa analgesia. E na sua opinião, quais são os pontos favoráveis que você observa nessa analgesia da mulher que recebe e da mulher que não recebe ou que no passado não tinha nessa possibilidade? É a questão de humanização. Lá eu já atendi mulheres que deram à luz em outros serviços. E elas falaram que o que mais assim impactaram para elas foi a questão da dor. E lá nesse serviço, elas tendo essa experiência de fazer analgesia, elas sempre relatam que é muito bom. Elas falam também, eu sou outra mulher, agora sem a dor do parto. Tem algumas até brincam, né? Se fosse assim eu teria uns 10 bebês. Então, elas não têm contração depois que recebem a analgesia? Elas têm a contração, porém elas sentem a contração, mas com menos intensidade a dor, a questão da dor. Que ótimo! Nossa, é algo assim, né? Sim. E assim, na sua opinião, quais são as características para uma pessoa trabalhar como enfermeiro ou enfermeira na maternidade, no centro obstétrico, com esse tipo de trabalho que você faz? Assim, primeiro de tudo é gostar de lidar com pessoas, porque a gente vai lidar com pessoas que estão gerando outras pessoas. E assim, você tem que gostar, constantemente, você sempre tem que estar se atualizando, tem que se identificar com aquilo que está proposto para você realizar, né? Então eu acho que acima de tudo é isso, você gostar de ter contato com pessoas, porque é isso que vai fazer o diferencial na sua atuação. E assim, para o pessoal que está fazendo graduação, qual seria o caminho para trabalhar no centro obstétrico, na maternidade? O que eles precisam fazer? É uma área bem restrita, eu falo assim, por isso que eu falo, eu fui escolhida para estar ali, né? Eu tenho amigas, enfermeiras, obstetras, e assim, algumas não tiveram a oportunidade de estarem atuando, né, nessa parte da obstetrícia. Então, assim,
em maternidade, enfermarias, na parte do pronto-socorro obstétrico, você tendo a sua graduação em enfermeiro, você é capacitado para trabalhar lá, né? E assim, para você trabalhar num centro obstétrico, realizar parto, aí no caso você tem que fazer a sua especialização em obstetrícia e sempre se atualizando, né? Outros cursos, não só a questão da pós-graduação, mas existem outros cursos muito importantes para que o enfermeiro possa realizar para estar atuando nesses locais com segurança. E assim, uma coisa que me perguntam bastante, acho que você é uma pessoa mais preparada para responder sobre isso, o enfermeiro numa situação de emergência, ele pode fazer parto normal? O que acontece? Nesse meu outro serviço que eu trabalho em emergência, já chegou mulheres gestantes em trabalho de parto. E o que acontece? Não dava tempo da gente sair correndo para uma maternidade. E aí toda a equipe se preparou para poder estar recepcionando esse recém-nascido. Aí nesse caso específico, era uma mãe boliviana. Sim. Ela tinha muita dificuldade em entender o português. Ela procurou o serviço por conta de contrações uterinas. Eu estava escalada na classificação de risco. Eu atendi ela, percebi que ela estava em trabalho de parto por conta da queixa relatada pelo acompanhante que falava um pouquinho mais o português. Foi percebido também que tinha rompido bolsa. E aí a gente levou ela para emergência. Chegou lá na emergência, o doutor que estava de plantão fez o toque, viu que ela estava em dilatação total e já tinha apresentação cefálica do feto. E aí a gente só preparou berço, campos para estar recepcionando esse recém-nascido, né? E a natureza agiu. O bebê nasceu e, para nossa surpresa, eram gêmeos. Oh! E ela não sabia que eram gêmeos? Não sabia. Nossa! Não tinha pré-natal assistido, né? Em serviço básico de saúde. E aí, ali a gente acolheu, foram 2 meninas que nasceram. E depois do nascimento que a gente fez esses primeiros atendimentos, esse primeiro cuidado, aí eles foram removidos para uma maternidade em segurança. Que legal, né? Um final feliz, né? Um bom desfecho, a equipe. Como que a equipe fica num momento desses, assim? Conta pra nós. Ai, foi uma surpresa. Quando eu estava na classificação, foi logo no início do plantão. 7 horas eu peguei o plantão, abri a tela, chamei a primeira prioridade e era essa gestante. Aí quando eu levei ela para emergência, aí a equipe que estava lá de plantão brincou e falou assim: olha, você não vai sair daqui, porque você é a enfermeira que trabalha em hospital de alta complexidade com gestante, então você vai ficar aqui com a gente. E aí ali eu fui orientando eles porque foi uma surpresa para todo mundo, né? Foi um local que não estava preparado para estar recepcionando, né? Uma gestante em trabalho de parto. Mas assim, com as condições que a gente tinha no local, os materiais e as pessoas, foi um desfecho feliz, deu tudo certo. E eles ficaram bem gratos, né, pela recepção que a gente fez, cuidou, e o próprio familiar. Na classificação, a gente aproveita e faz a orientação, sempre procurar o serviço de referência, né, e aí o primo dessa paciente, ele ficou bem apreensivo porque ela começou a sentir dor. E aí ele falou assim: a gente trouxe aqui, que é o serviço de saúde mais próximo, para pedir ajuda. E mediante a isso, você é a ajuda daquela pessoa naquele momento, né? E nesse caso,
toda a minha equipe foi a ajuda de 3 pessoas, né? A mãe e as gêmeas. E falando um pouquinho sobre a complexidade, né, que você trabalha, você pode dizer quais são as complexidades que surgem, que aparecem? Sim, tem a questão tanto da mãe, lá a gente recebe muitas gestantes que já têm antecedentes de comorbidades, as mais complexas, né, durante esse período que eu já vivenciei são as cardiopatas. São pacientes que elas são provenientes ou de algum serviço, né, de cardiologia. Algumas já têm a orientação de que não poderiam ficar gestantes, né? E aí tem toda a parte de piora no quadro dessa comorbidade que ela já tem por conta do desenvolvimento do feto. Sim. E aí a prioridade é sempre preservar a vida da mãe. E aí tem algumas pacientes que é sugerido interrupção dessa gestação por questão de risco de vida materna. E aí é um desafio muito grande, é uma decisão muito difícil para a mulher, né, naquele momento. E a equipe médica, a enfermagem, psicologia acompanha, né, essa decisão. É bem complexo. E ainda nessa linha aí que você está falando, qual que foi um caso, se você puder contar, né? Claro, sem envolver as pessoas, Sim. né? Mantendo a privacidade da identidade, que foi um caso complexo que de repente não foi legal aí o desfecho. São inúmeros os casos, né? Tem um que me marcou muito, foi logo que eu estava indo para esse centro obstétrico e eu fui treinada, acompanhada por uma enfermeira, que é um amor de pessoa, me acolheu super bem lá, né? Para eu pegar as rotinas. E aí a gente teve um parto, uma gestante com um recém-nascido que ele era mal formado. E essa má formação impactava, né, na continuidade de vida. E a mãe, mesmo consciente, sabendo de todos esses riscos, ela quis prosseguir com a gestação. Prosseguiu, o bebê nasceu. Quando nasceu, a mãe e o pai, eles queriam que fosse feito todos os cuidados necessários, né? Para, mesmo que fosse 1%, né, de chance para essa criança sobreviver. E mesmo a gente, diante desse diagnóstico de uma má formação incompatível com a vida, é feito todo um acolhimento, tanto dos pais como desse bebê. E ali a equipe fez todas as medidas, né, que estavam ao nosso alcance, medidas de conforto. E mesmo mediante a isso, a criança foi a óbito, né? E assim, é um momento muito difícil você perder quem tá chegando, porque você quer que dê continuidade, né? E nem sempre é assim como um conto de fadas. Tem essas experiências, né? E aí eu aprendi com essa enfermeira, ela falou assim, ó, tem momentos que você vai precisar chorar. Chora, porque você é humano, resolve tudo que você tem que resolver aqui no seu plantão, né? E aí esse dia eu acolhi o pai, a mãe ainda estava na mesa cirúrgica, né? O pai chorou muito, eu abracei ele, né? E depois eu saí daquele ambiente e fui chorar também, porque era um sonho, né, de uma família e nem sempre é como a gente quer. E aí a gente tem que estar preparado, né, para esses momentos desafiadores. Então, maternidade não é só alegria, né, chegando ao mundo, um novo ser humano, mas tem momentos assim, né? Então, quem vai trabalhar, né, tem que pensar nisso também, né, Sirley?
E pensando em gravidez precoce, parto precoce, né? Mães muito jovens, aparece muito lá como gestação de risco? Muito. Lá nós temos o grupo das gestantes adolescentes e é bem complicado, né? Uma gestação durante a adolescência. O corpo da mulher não está preparado, né, para estar gerando uma criança. Tem a questão da estrutura, porque 12, 13 anos, ela é uma criança, ela está em desenvolvimento, né? E aí é um acolhimento que é feito tanto para adolescente, muitas vezes o pai também é outro adolescente, e é um acolhimento também feito para os pais desses adolescentes, porque muitas vezes quem vai ser o pai e a mãe dessa criança é o próprio avô e avó, porque são adolescentes, não tem maturidade, e aí é feito todo um acompanhamento. Tem casos em que o adolescente, o homem no caso, não quer assumir, então envolve todos os fatores, né, psicológicos. Entra também a equipe do serviço social para verificar como que é essa estrutura familiar, quem vai estar auxiliando essa adolescente. E uma coisa muito legal, nesse grupo de adolescentes, o serviço social ele faz um trabalho muito importante, que é para que essa adolescente ela não desista dos estudos, para ela dar continuidade. É muito importante, né? E a outra questão também, nem sempre é por falta de informação, elas sabem como não engravidar. E aí por algum motivo acontece, elas aparecem gestantes e aí a gente tem que cuidar. E na parte do pós, lá é feito um trabalho muito bacana, que essas adolescentes elas são encaminhadas para um serviço de saúde básica para a parte de colocar o Implanon, para que no próximo ano elas não voltem gestantes, né? Porque pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, você atuar com o adolescente é educação. Você tem que mostrar para ele que agora a realidade mudou, né? Porque vai ter um filho e tem as possibilidades de ficar só naquele filho durante um período. E aí a gente já aproveita e faz a parte da educação em saúde, em relação às infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, tipo assim, o trabalho do enfermeiro, gente, é uma gama enorme. É um educador, né? É um educador. Educador em saúde, Sim. né? E pensando ainda em idade, atualmente, né, muitas mulheres deixam para engravidar com mais idade, porque coloca como prioridade os estudos, a profissão, né? E aí, as mulheres têm chegado com mais idade para ter bebê lá? Qual que é o risco, o impacto disso? Sim, lá a gente tem essa realidade. Tem muitas mulheres que estão deixando, né, esse sonho para gerar uma criança após os 40. Tem alguns impactos, sim, no próprio organismo, né, da mulher. Na parte da literatura, após os 35 anos, já é considerado idade materna avançada, né? E aí tem os riscos. Mas assim, é uma questão pessoal dela, né? A mulher, ela é protagonista do seu corpo, ela decide o momento, né? E tem alguns riscos, sim. Tem alguns riscos de síndromes, né? Durante essa gestação, por conta do envelhecimento dos nossos próprios óvulos, né? Tem alguns casos que mais a gente vê associado à síndrome de Down, né? E lá a gente faz todo o acompanhamento também dessas malformações, né? Tanto dessas síndromes como de outras. Ótimo. E assim,
como tem sido a participação dos pais nesse momento do parto? Dos homens? Dos homens. A gente tem vários exemplos, né? Tem homens bem participativos, sabem de todos os detalhes da mulher, questão, qual foi a data da última menstruação. Olha! Tem homens bem participantes mesmo, que você fica assim admirado. O que acontece? Lá no centro obstétrico, quando elas chegam, se elas já chegam em trabalho de parto, elas estão num momento de muita dor. E aí tem toda uma documentação que tem que ser preenchida. Como que eu faço nesse momento? Se ela tá com muita dor e ela muitas vezes entra já solicitando essa parte da analgesia pela equipe da anestesia, eu não abordo fazendo já esse questionário, porque ela tá num momento doloroso, né? E aí eu abordo o pai da criança nesse momento, e muitos deles conseguem responder praticamente todas as informações. Então tem os homens bem participantes, tem alguns que vão durante todo o pré-natal, nas consultas, exames de imagem. Durante esse período eu já conheci famílias que, quando descobriu que era gêmeos, o pai desmaiou. E aí a gente tem que acolher o pai fala, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Então, tipo assim, é uma história e você entra nela, né? E eles podem presenciar o parto, ficar junto durante, se eles quiserem? Existe uma lei, né? E eles podem sim, a mulher parturiente, ela tem o direito de escolher um acompanhante conforme ela deseja. Pode ser o seu companheiro, mãe, prima, quem ela desejar. E aí a pessoa fica com ela todo o período, né, do trabalho de parto, no parto e no puerpério, no pós-parto também. Que legal! E aí a gente tem a participação da fisioterapeuta, nesse momento auxilia o acompanhante. Olha, você pode estar fazendo massagem, às vezes colocar uma música que relaxa, né? Então é muito importante a presença desse acompanhante, né? Que foi decisão da gestante, para um momento único, né? Que é um momento lindo, né? De estar trazendo uma vida ao mundo. E vocês lá tiveram, você já presenciou na sua experiência, alguma mãe que ela não quisesse ficar com o filho? Que ela dissesse, eu tenho muitos filhos, enfim, eu não quero levar a criança para casa, eu quero dar em doação, algo assim? Sim, lá já teve de tudo. E você tem que estar preparado, né? Já teve uma mãe, eu tenho 2 relatos. Teve uma mãe, eram gêmeos, e ela ficou desesperada. E a princípio ela relatou pra gente do centro obstétrico que ela não gostaria de ficar com as crianças. O que é feito nesse momento? A gente é ser humano, nesse momento não tem o porquê do seu julgamento pessoal, né? Só sabe aonde aperta o calçado quem está calçando. Aí nesse momento o que é feito? A gente acolhe essa mulher, é passado para a equipe multi, tanto a psicologia como o serviço social. Eles vão fazer o atendimento para poder entender todo o histórico, né? E aí toda a equipe já fica de sobreaviso. E essa mulher, existe também uma lei que, se você não quiser, você menciona para a equipe, ela tem o parto, esses bebês eles são encaminhados para a parte do berçário, e lá é tomado todas as medidas que a mãe não vai querer levar essa criança. A mãe tem alta, e aí é uma forma legal, né, dela deixar essa criança em segurança para ter os trâmites da parte da doação. E aí o que aconteceu? Essa mãe, ela relatou que ela não queria.
Quando nasceu, a gente sempre pergunta, você quer que a gente apresente ao bebê? Aí, a princípio, ela não quis conhecer, né? Que nesse caso eram gemelares. E aí passou um tempo, os bebês ainda dentro do centro obstétrico, ela falou que queria ver. E aí a gente respeita a decisão, a gente mostrou para ela, né? E aí depois eles foram encaminhados para o berçário. Depois da RPO, que é a recuperação, né, pós-anestésica lá no centro obstétrico, que é feito lá também, ela foi para a parte da enfermaria. E lá ela teve o desejo de visitar os bebês no berçário. E aí depois ela chamou a equipe, né? Sempre, a maioria das vezes, o primeiro da equipe é um enfermeiro. E aí ela mencionou, eu mudei de ideia, eu quero levar meus filhos. E aí vai ser feita toda uma avaliação com essa equipe multi, né? E aí esse caso ela levou as crianças para casa, depois a gente teve contato com ela no pós, na consulta que ela tem, né? Depois do pós-parto. E ela estava muito feliz, né? E já teve casos que a mãe decidiu em não levar e tá tudo bem. A gente respeita, né, a decisão da mulher. Porque é muito importante elas terem essa clareza, esse conhecimento que ela pode querer deixar o bebê na maternidade. O que não pode é colocar na esquina, né? Aí no já, lixo, né? No lixo que a gente vê. Exatamente. E assim, Cirlei, né? Nós estamos vendo, né, pelos relatos, que trabalhar como enfermeira, né, como enfermeiro na maternidade, no centro obstétrico, envolve muita emoção, né? Seja emoção positiva, alegrias, tristezas, casos complexos, né? E como que o enfermeiro lá, como que vocês trabalham essa questão da saúde mental dos profissionais, né? Que hoje está tão em voga, né? Essa preocupação, os enfermeiros queixando muitos, né? Eu não quero mais trabalhar na enfermagem, eu não quero mais ser enfermeira, eu tô com burnout, eu tô com isso, com estressado, ansiedade. E aí, você pode falar um pouquinho da sua vivência, como que você vê tudo isso? Sim. Muitas vezes a gente está no plantão e a gente fica mais tempo ali com a equipe do que até com seus próprios familiares, né? E eu tenho para mim que assim, o enfermeiro ele deve ter o 7º sentido, gente. Porque você percebe, né, quando um dos colaboradores não tá legal. E nesses momentos que a gente tem de desafio, dessas perdas, de um bebê que era tão esperado, toda a equipe sente, né? E aí a gente procura o quê? No próprio setor, a gente conversa, né, entre a gente, mas eu vejo que não só nesse serviço que eu trabalho como relatos de outras colegas, né, falta atendimento para o colaborador, de uma questão de acolher, não só ali naquele momento pela equipe, mas desse colaborador, ele ser assistido também, né, com um profissional psicólogo, né, e assim, agora que o pessoal está reforçando essas questões de ansiedade e as outras síndromes, né? Eu vejo que o hospital em si, as unidades de saúde, tem alguns já começando, né? Iniciando os primeiros passos para estar acolhendo, porque às vezes são os pequenos sinais que, se eles forem percebidos de imediato, pode amenizar situações piores lá na frente, como os afastamentos, né? E a maioria dos serviços hoje, os afastamentos estão sempre relacionados à saúde mental do colaborador.
porque você cuidar do outro é pesado. Porque ali, quando você entra para o plantão, a gente é ser humano, a gente também tem os nossos problemas, né? As nossas dificuldades, nossos desafios pessoais. E não tem como você entrar e falar assim, eu vou me dividir. O que eu tenho de problema eu vou deixar lá fora e agora vai entrar a pessoa que não tem problema. Entra tudo junto. E aí basta você saber lidar com essas situações. Mas eu tenho para mim que falta acompanhamento para os profissionais da área da saúde, quer seja enfermeiros, técnicos, né? E as outras equipes também. Ainda fica a desejar. E você, né, que trabalha em 2 hospitais, né, 2 serviços, e já está há 11 anos, né? Como que você lida com o estresse? O que você faz? Conta aí pra gente ter uma estratégia, como é que é? Eu tenho várias amigas que elas falam assim pra mim, eu acho que o seu dia tem 48 horas. Porque no dia da folga, você tem que desligar a chavinha. E fazer o que você gosta, se permitir um momento pra si. Outras coisas que eu gosto de fazer, além de eu ser enfermeira, né? Eu não sou enfermeira 24 horas, gente. Eu tenho um momento do meu relaxamento. Eu gosto de leitura. Não só livros relacionados à área da saúde, mas variados, passeios com a família, ter aquele momento seu como ser humano, isso renova, né, as suas forças para que você volte, né, no dia seguinte ao seu plantão. E acima de todas essas coisas, eu tenho muita fé em Deus. Sou evangélica, né? E o meu refúgio sempre é buscar Deus, para que Ele ilumine, porque eu tenho para mim que nós, enfermeiros, a equipe de saúde, eles são escolhidos. E lá sempre eu falo, eu fui escolhido a dedo de Deus para estar ali. Então, quando eu vejo que eu estou nesses momentos de desafios, né, entre a vida e a morte, né, eu acho que é um dos maiores desafios que o enfermeiro passa, ou qualquer profissional da área da saúde, que é um momento em que todos os seus recursos humanos, eles cessam ali. E eu sempre falo para minhas equipes de saúde, principalmente nesse serviço de emergência, né, que a gente não é dono da vida. A gente tá ali para fazer o nosso melhor. Só que tem momentos que a gente vai perder. O paciente vai embora e a gente tem que entender o quê? Que a morte, ela faz parte desse ciclo vida. E você tá ali para respeitar todos os ciclos, né? A chegada de um bebê, a mulher naquele momento único, né? Dando à luz. Uma criança já maior, o enfermeiro, ele está em todos os cenários da vida. Um idoso, alguém que está partindo, e eu encaro assim de uma forma natural da vida. A morte, ela vai vir para todos, né? Que essa é a certeza que a gente tem. Então, basta o quê? Você ter o respeito, né? Em todos esses ciclos. E a gente entender que a morte, ela também faz parte desse ciclo chamado vida. E então, nos meus momentos de desafios, eu penso em Deus, né? Sei que Ele cuida da gente. Eu brinco muito com a minha equipe. Eu falo assim pra eles, gente, eu tenho certeza que Deus, além dele ser brasileiro, Ele é enfermeiro. Deve ser. Porque Ele salva a gente, nós enfermeiros, de cada cilada. Verdade mesmo. E assim, Sirlei, né, falando de equipe, é muito desafiante para quem trabalha no setor fechado, né, o setor como maternidade, centro obstétrico, que vocês ficam muito próximos dos anestesistas, da equipe médica, dos auxiliares, dos técnicos. O que é mais difícil? Lidar com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a chefia, com a família? Com quem que é mais desafiador?
Gente, é um combo de desafios. E aí, assim, é uma coisa que você aprende ao longo dos seus anos, né? Como enfermeiro. Você vai desenvolvendo uma postura cada vez mais ética, né? E assim, é um grande desafio, tanto a sua equipe dos técnicos, como a equipe multi. Porque a gente está lidando com seres humanos e cada um tem um pensamento diferente um do outro. Tem os conflitos, sim, porque é natural, né? Onde a gente se envolve com as outras pessoas, mas sempre tem que haver o respeito, né? E tem os desafios, sim, entre você, enfermeiro, sua chefia, entre regras e normas daquele serviço de saúde. E tipo assim, às vezes a gente não concorda com determinadas decisões, mas são protocolos, então você tá ali como colaborador daquela instituição e você tem que seguir aquelas normas, né? E outra coisa também, que assim, o enfermeiro, ele é referência de todas as equipes, né? E muita gente fala assim, o plantão é a cara do enfermeiro. E assim, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa, que veste a camisa igual eu visto, para cuidar com excelência e sempre fazer o melhor. E às vezes, quando você percebe, porque o enfermeiro, ele consegue ver a unidade toda, como um todo, não só o paciente, não só a equipe de enfermagem, né? E aí o que não tá legal, você sinalizar, tem que verbalizar, né? O nosso foco entre as equipes é o que? A comunicação, onde sempre tem muita falha, a gente tem muito a melhorar. Mas assim, só conversando que a gente consegue, né, entrar num consenso para a melhoria do nosso trabalho. Porque não é fácil, você tá ali com pessoas diferentes, plantões de 12 horas, aí você imagina não ter que conversar. Então eu procuro sempre sinalizar, né, quando alguma coisa não tá legal, para que juntos nós possamos melhorar. Da parte da equipe médica, às vezes eles são muito teimosos em relação à implantação de protocolos novos, de normas, né? E aí você, enfermeira, é responsável sim por eles. E aí sempre a gente tem que estar sinalizando. Mas isso é cansativo, mas faz parte do nosso trabalho, né? E é uma vivência ali em momentos de festa, Natal, Ano Novo, né? Tudo. Agora a Copa, né? Nossa. Como é que tá a Copa lá para vocês? Como é que vocês estão fazendo aí? Como o meu horário lá é diurno, então não tá afetando tanto, porque, por exemplo, o jogo tem horários mais à tarde da noite, né? Mas aí, assim, o plantão tem continuidade, a equipe tá lá. E tá todo mundo animado? Tá todo mundo animado. Vai, Brasil! Então vai, Brasil! Então esse vídeo está sendo gravado hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2026, porque esses vídeos ficam, né, no YouTube, e é legal que a gente diga isso. Nós estamos caminhando por fim, né, infelizmente, da entrevista aqui com a Cirlei, que é um podcast, né? E aí eu pergunto, né, peço para você, o que você diz para os novos enfermeiros aí que estão chegando no mercado, nessa neoenfermagem? O que você tem a dizer, deixar uma frase de impacto aí pro pessoal? Eu acredito que assim, você ser enfermeiro é um desafio constante. Você tem que ter foco e determinação. Já passou pela minha cabeça assim de desistir da enfermagem. Mas aí eu penso, se eu não estivesse aqui para fazer a diferença nesse atendimento, e aí um agradecimento que eu recebo vale mais do que qualquer valor em dinheiro, de um atendimento que foi finalizado com sucesso, que você deu o seu melhor.
E o sucesso, às vezes, não é que aquele paciente vai embora para casa, é a família, a própria equipe reconhecer que a gente fez o melhor. Então, vocês que estão chegando, né? Que eu deixo para vocês? Sejam determinados, não cansem de fazer o melhor, porque a gente fazendo o melhor, a gente faz a diferença na vida de alguém, tanto como da equipe, como dos pacientes que a gente cuida. E para quem é da área e está desanimado, o que você fala? Olha, dependendo da sua idade, você não tem mais idade para isso. Ai, tá ótimo, foi bom demais. Cirlei, quero te agradecer muitíssimo. A Cirlei, ela é muito ocupada, né? Tem a vida dela como mãe, esposa, né? Na igreja, com os familiares. E hoje ela dedicou a folga dela, né? Para vir aqui, para gravar comigo esse podcast para vocês, né? Então, assim, é algo, uma doação. Então eu quero agradecer muito, né? E a Cirlei fala de uma maneira muito gostosa, né? A gente ficaria aqui horas ouvindo a Cirlei. Eu até aumentei umas perguntas aí para ela, que nem estavam no roteiro. Mas é isso, Cirlei. Eu que quero agradecer, né? Quando faz alguns meses, né, que a Clara me convidou para participar, eu me senti lisonjeada por isso, né? Nunca tive problema com câmeras, porque eu amo foto. E aí, ótimo, né, eu falei assim, vamos, né, topar esse desafio. E eu que agradeço a participação, agradeço a Deus por conhecê-la, que ela é um ser humano incrível, maravilhoso, uma profissional ímpar, gente. Ela é maravilhosa. Clara educa. Obrigada. E olha o presente que eu ganhei dessa minha amiga linda. Além de vir aqui me dar um presente da visita, ela ainda veio e me trouxe. Aí eu já coloquei que tá frio, né? Então é isso, gente. Um abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Ai, que